Boas-vindas a todas e a todos e iniciar então a sessão de hoje com a leitura da ata, que eu peço ao Dr. Marco Daniel o favor de fazer. Obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde. Passo a fazer a leitura da ata. Aos 15 dias do mês de janeiro do ano de 2025, realizou-se na sede da Academia Portuguesa da História a segunda sessão do ano académico. Contou a reunião com 47 participantes, 27 no Palácio dos Lilazes e 20 de forma telemática. Iniciou a sessão a Presidente da Academia, cumprimentando os presentes, saudando de uma forma especial a oradora da sessão e dando de imediato a palavra ao Vice-Secretário-Geral para a leitura da ata da sessão anterior. Depois de lida, a ata foi colocada à votação, sendo aprovada por unanimidade. A Presidente informou de seguida das ausências dos académicos, cujas justificações vão anexadas à presente ata. No período destinado às informações, deu conta à Presidente da Academia de que tomou posse na Academia de Marinha como Presidente e sucedendo ao Almirante Francisco Vidal Abreu, que sempre honrou a Academia Portuguesa da História com as maiores atenções, o Vice-Almirante José Manuel Penteado e Silva Carreira, e que na sessão de tomada de posse e na sessão de abertura do ano académico representaram a Academia Portuguesa da História, a Secretária-Geral, Professora Doutora Maria de Fátima Reis, e o Vice-Presidente, Professor Dr. Miguel Correia Monteiro, respectivamente. O auditório foi ainda informado de que a presidência da Academia das Ciências de Lisboa é, no atual biénio, assumida pelo Professor Dr. José Francisco Rodrigues, que sucede ao Professor Dr. José Luís Cardoso. Pediu a palavra para intervir a propósito da cerimónia de trasladação de Eça de Queiroz para o Panteão Nacional, ato em que a Presidente representou a Academia, a académica de número, professora doutora Maria do Rosário Temudo Barata, para ressaltar as figuras de académicos cuja atividade intelectual esteve ligada aos estudos queirosianos, de entre as quais fez sobressair a investigação do arquiteto e historiador de literatura portuguesa Alfredo Campos Matos. A este propósito, informou a Presidente de que durante o ano académico, também na Academia se evocará a figura de Eça de Queiroz e que, a partir da reflexão operada na Assembleia de Académicos de Número, o professor Dr. Sérgio Campos Matos organizará na Academia, no próximo mês de junho, uma jornada em torno daquela figura maior da literatura portuguesa. Sublinhando a longa relação com a Academia e os serviços que lhe presta, designadamente quando membro do Conselho Académico e no grupo de trabalho para a comemoração do Dia de Camões, a Presidente apresentou a oradora, professora doutora Margarida Garcês Ventura, académica de número, que tomou a palavra a fim de apresentar o tema Frei Álvaro Pais na Guerra e na Paz, doutrina estabelecida e alguma inovação. Enquadrando a investigação na linha de estudos que desenvolve e partindo da biografia de Álvaro Pais, a historiadora apresentou a temática a partir das fontes primárias, delas sobressaindo, além de cartas, a obra Espelho de Reis, dissertando sobre o discurso do teólogo franciscano, enquadrando-o no contexto do xadrez político da Península Ibérica e, bem assim, do pequeno reino periférico que Portugal constituía. Agradeceu a Presidente a comunicação apresentada e deu a palavra aos participantes na sessão para os esclarecimentos ou comentários que entendessem oportunos. Intervieram a este propósito os seguintes académicos, que felicitaram a oradora e a interpelaram com os pedidos de esclarecimento que a apresentação suscitou: Pedro Marçal Vaz Pereira, Maria do Rosário Temudo Barata, António Xavier Forte, Susana Lemos França, Ana Leal de Faria, Maria Teresa Lopes Pereira, Maria Leonor Garcia da Cruz e Maria Cristina Cunha. Intervém novamente a oradora, satisfazendo os pedidos de esclarecimento e a todos agradecendo a atenção dispensada. Encerrou a reunião a Presidente da Academia com o anúncio da temática da sessão de 22 de fevereiro, convocada para as 15 horas, na qual terá lugar uma exposição do professor Dr. Saúl António Gomes, académico correspondente, com o tema Dominicanos e Vida Pastoral no Portugal Medievo. Ainda a propósito da temática da sessão, deixou a Presidente ao auditório um pensamento final, sublinhando que nenhum discurso pode ser tomado como legitimador dos horrores da guerra. Aspas, nada justifica os horrores da guerra que vivemos, fim de citação, reiterou.
A sessão, da qual ficou lavrada a presente ata, que vai assinada nos termos legais, terminou às 16h35. Obrigada, Dr. Marco Daniel, por esta leitura. Não sei se alguma das pessoas que esteve presente quer intervir a propósito da ata. Professora doutora Margarida Garcês, por favor. Uma reportagem muito simples, não sei se a senhora professora, a senhora presidente, não deseja colocar em ata aquele projeto de reunir as comunicações dos académicos, nossos académicos, que tiveram um tal colóquio, um diálogo sobre a guerra moral e a religião, que teve lugar online, que continua online. Houvesse a alvitre de se reunirem as comunicações do professor Luís Carlos Amaral, da professora Ana Leal de Faria e do Sr. General Ferreira Vieira Borges e publicá-los nos anais da Academia Portuguesa da História. Portanto, não sei se isso vale a pena ficar em ata ou não. Foi uma sugestão que foi dada aqui a propósito do colóquio que se organizou com o Brasil. Me parece que seja fundamental estar em atas, mas também não faz diferença se tiver, portanto. Não, também não faz diferença, nem que ainda não, mas Acho que só não vale. perguntar se não Uma sugestão, o que é importante é que avance. ficar reiterado. Agora, ficar em ata, penso que Pronto, mas está bem. é relevante, mas é como digo, também não faz diferença que fique, não é? Mas alguém O quer. presidente é que manda. Só estão os quadradinhos. Também ninguém quer intervir a propósito da ata, portanto, muito obrigada, Dr. Marco Daniel, mais este serviço à Academia, e vamos avançar. Sobretudo porque está o tempo mau e temos que ir cedo para casa, não é? Na volta para Coimbra hoje. Então temos tudo despachado. Eu tenho aqui justificações com 3 pessoas a pedirem, a pedirem especificamente que faça a leitura do seu texto e apresento os cumprimentos ao orador. A professora Marilena Cruz Coelho, que diz que está num congresso, não pode participar, e pede que transmita ao colega e amigo Dr. Saúl António Gomes as suas felicitações, pois antecipadamente está certa de que a sua conferência será muito enriquecedora cientificamente. Professora Maria do Rosário muito barata, que diz com grande pena minha, não posso comparecer, já mandou isto ontem, amanhã, estou com a atual gripe, eu não sei se é a A, se é a B, se é a C, porque agora todas são atuais, não é? Está com gripe. Portanto, peço à senhora Presidente que releve esta falsa e deixo os meus cumprimentos a todos os académicos, muito em especial ao orador da sessão, professor Dr. Saúl Gomes, a quem envio as minhas felicitações por esta comunicação que procurarei seguir em Zoom. Provavelmente já ali estarei, eu há pouco não a vi. A professora Ana Leal Faria está em serviço da Academia, no Conselho Nacional de Educação, ela representa a Academia no Conselho Nacional de Educação e tem uma reunião qualquer a propósito de um parecer sobre muitas siglas. Regulamento jurídico das instituições de ensino superior. Regulamento jurídico das instituições de ensino superior, na qual é nomeada relatora e, portanto, não pode estar aqui hoje. Pede que apresente ao Dr. Saúl António Gomes as suas desculpas e também os seus cumprimentos. Está mais que justificada, ainda por cima que está a serviço da Academia. Professora Odete Martins, com quem falei há pouco, nosso membro do Conselho Académico, que lamenta muito sempre não estar connosco, mas cuja saúde realmente a impossibilita completamente. Ainda há pouco, quando vinha para cá, falei para ela e está muito mal, está à espera de uma operação que nunca mais vem, vamos lá ver quando é que ela virá, e pede para apresentar também os seus cumprimentos. A doutora Fernanda Reis também está com uma gripe, não sei também qual é uma, e pede também a justificação da sua falta e manda os cumprimentos ao senhor conferencista. Há outras justificações, como digo, mas são daquelas que são genéricas e, portanto, não são bacilitas aqui. Gostava apenas de dizer que nós costumamos ter aqui connosco aos quadradinhos o senhor Padre Correia Duarte, de Rezende, Lamego, o homem dos estudos de Lamego,
que hoje não está, e eu sei porquê, porque o doutor António Fortes fez o favor de me mandar uma informação dizendo que faleceu uma das irmãs, o padre Correia Duarte. Já várias vezes nos deslocamos lá e conhecemos as pessoas. Tem duas, agora já me lembro, são três irmãs que vivem com ele, e creio que a mais velha faleceu. Portanto, eu queria dar nota disso e também deixar aqui uma mensagem de solidariedade com o padre Correia Duarte. Dizer apenas que também que na próxima semana, ninguém me encomendou esta informação, mas eu acho que devo dar. Na próxima semana, a Faculdade de Letras celebra um aniversário, não sei quantos anos são, portanto, celebra na Academia das Ciências. A Academia Portuguesa da História, naturalmente, deveria estar presente através de mim, mas não vou faltar à sessão da nossa Academia. Há que fazer aqui opções, e portanto pedi ao Sr. Professor Miguel Monteiro o favor de representar oficialmente, e escreverei a dizer isso, uma vez que eu já tinha confirmado a minha ida, porque eu não tinha reparado que era uma quarta-feira. Eu penso que não perguntei a ninguém, mas penso que esta celebração, esta evocação na Academia das Ciências tem a ver com o facto do primeiro curso superior de letras ter nascido exatamente no Convento de Jesus, onde está sediada a Academia das Ciências. Portanto, penso eu que é isso. De qualquer maneira, dar nota que a Academia Portuguesa da História está solidária com o acontecimento. Mas cá estaremos, se Deus quiser, para receber o nosso conferencista da semana que vem. E pronto, em termos de informações, eu creio que não tenho mais nada. Pergunto se alguém tem alguma informação. Aos quadradinhos, alguém quer dizer alguma coisa? Alguém tem alguma informação que queira dar? Não. Então, sendo assim, eu talvez já agora, hoje é dia de poucas informações, já agora aproveitar para dar uma nota importante. Nós, Conselho Académico e Assembleia dos Académicos Número, este ano decidimos que o momento, porventura, mais forte das nossas atividades teria a ver com a passagem dos 100 anos do nosso professor Joaquim Veríssimo Serrão. Portanto, Joaquim Veríssimo Serrão faria 100 anos em junho. Há várias atividades pensadas, nomeadamente em Santarém, na Câmara Municipal, mas nós pensamos que aqui na Academia Portuguesa da História haveria de haver um momento forte. Esse momento forte está já marcado para o mês de outubro, só dar nota para quem quiser depois saber, está já marcado para o mês de outubro, para a semana de Marta-Daniela Júnior. 20. Ele já não está, já me pode ajudar que não está lá. Agosto, outubro. Estou Para a a consultar semana o calendário. de 20. para a semana de 20, portanto, embora pensemos que decorrerá nos dias 22, a começar numa quarta-feira, 22, 23 e 24 de outubro. 24. Este colóquio que vamos fazer comemorativo, gostaríamos de que ele tivesse duas ligações muito fortes, uma à Espanha, com quem o professor manteve sempre laços privilegiados, outra à Ibero-América. Como sabem, o professor Veríssimo saberão, o professor Veríssimo Serrão foi um dos fundadores da Associação das Academias Ibero-Americanas, associação que teve grande vitalidade, embora agora esteja um pouco adormecida. Nós procuraremos reativar de alguma maneira essa ligação, pelo menos através das academias mais dinâmicas da época, e agora também como é que se chama? A Academia, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Academia da Argentina e, eventualmente, a Bolívia também. Vamos ver se conseguimos arranjar dinheiro, se alguém souber de mecenas que digam, vamos ver se conseguimos arranjar dinheiro para tornar reais estas presenças e representações. Espanha, falamos através da Universidade Complutense, eventualmente, através conforme os grupos que temos, e também através da Academia Europeia de Just, que agora é a Academia Europeia e Ibero-Americana, portanto, que estará sempre connosco. Para além disso, procuraremos ter connosco as universidades com as quais o Sr. Professor esteve mais sempre,
praticamente ligado, a começar pela Universidade de Coimbra e depois a Universidade de Lisboa e mais tarde o Instituto Politécnico de Santarém, de que foi membro fundador e grande entusiasta. Para além disso, enfim, outras instituições poderão vir a estar associadas, mas gostaríamos de reunir, digamos assim, em atividade estes locais que foram tão queridos ao professor para celebrar, portanto, este acontecimento que é a passagem dos seus 100 anos. Portanto, diga. Não pedir aos Correios de Portugal, não pedir aos Correios de Portugal um pequeno postal Estamos a ilustrado. já pedimos. Já? Pedimos um selo comemorativo mais pequeno postal. O doutor, o nosso académico, o Raul Moreira, já registrou e, portanto, em princípio, Para teremos. este ano seu? É? Para este ano seu? Para este ano corre. Sim. Sim, No seu? sim, pelo menos. Foi isso que ficou pronto, não sei. Mas A questão é que vai certo. Agora o seu. ele disse-me isso. Claro. Mas veremos, foi aquilo que ele me disse. Claro. Eu acho que isso queria ver se os Correios de Portugal também queriam dar algum dinheirinho para tornar isto real. Pode ficar intermediário, pode começar já. Sempre 10%. A gente escreve o presidente. Alguém mais quer intervir? Se há alguma coisa, alguma sugestão? Aos quadradinhos, alguém tem alguma sugestão para dar? Bom, então pronto. Vamos então agora avançar para a conferência de hoje, que nos é trazida e oferecida pelo nosso académico Saúl António Gomes, académico correspondente de longa data. O doutor Saúl António Gomes é académico desde 2003, com várias conferências trazidas à academia, procurando sempre corresponder à sua função de académico. De académico correspondente. Hoje, o doutor Saúl António Gomes, que é professor da Universidade de Coimbra, toda a gente sabe bem, portanto não preciso, embora seja de Lisboa, não é? Radicou-se em Coimbra, por lá ficou e lá fez carreira, aliás, uma meritória carreira. Não precisa de apresentação, toda a gente, ou grande parte das pessoas conhecem muita da sua obra, muito ligada à divulgação, de documentos que tão importantes têm sido a todos nós para trabalhos que vamos fazendo e que esperemos que ficarão para a posteridade a servir de base a outros trabalhos que aí venham. O doutor Saúl António Gomes vai hoje falar de dominicanos. Dominicanos e vida pastoral no Portugal medieval. Eu há pouco estava a ver aqui realmente um grupo grande de dominicanos, eu não estava bem a perceber porquê, mas temos aqui temos aqui uma assistência muito qualificada em termos de temática de dominicanos. Senhor doutor Saúl António Gomes, faz favor, a palavra é sua. Senhora Presidente da Academia Portuguesa da História, caríssimos senhores secretários da Academia, caríssimos académicos, senhoras e senhores, com grande honra, mas também com grande responsabilidade, me apresento perante vós para vos falar de um tema que, sendo importante, geralmente é prejudicado pela ausência de fontes primárias para o tratar. Com a vossa permissão, saudando também aqueles que nos acompanham à distância, vou então começar a leitura da comunicação. Laudare, benedicere, praedicare são o moto contemporâneo da Ordem de São Domingos, oficialmente aprovada, como se sabe, por decreto do Papa Honório III, a 22 de dezembro de 1216. Está aos quadradinhos, dar a indicação que não se ouve. Eu não sei se será ela que terá que pôr o som mais alto, se há alguma coisa que se possa fazer aqui. Aqui está ligado. Vou tentar falar mais perto do Mais microfone. perto. Aprovada em 22 de dezembro de 1216, na conjuntura histórica da sua fundação, por Domingos de Gusmão, cônego do Cabido de Osma, Palência, Espanha, teria sido adequado o tema de convertere, ou de tradere, ou reducere ad fidem, trazer ou reconduzir à fé, dado o seu empenho na conversão das heresias albigenses e cátaras, entre outras, mas convenhamos que o tema praedicare sintetiza muito bem a identidade dos frades de São Domingos
fazendo justiça à regra de Santo Agostinho que adotaram. Em 1216, São Domingos envia para Paris e outras regiões da Europa membros da jovem comunidade. Orientava-os um modelo de vida religiosa em comunidade, como fratres, irmãos, e não como monges, na acessão que estes assumem da vida monástica isolada ou retirada do mundo. Viviam como mendicantes, privilegiando valores como a humildade, a simplicidade, a pobreza, a disciplina, a obediência, a oração e o estudo, em particular o conhecimento da Bíblia, em ordem à pregação evangélica. Profundamente marianos, popularizariam a recitação do Rosário, da Salve Regina e ainda outros modos de oração, como sabem. Ao contrário de ordens mais antigas, como a cisterciense, em que muito se resistiu à aceitação de casas femininas, os frades pregadores, atentos ao próprio historial São Domingos, que reformou a comunidade feminina de Puil e fundou a do Mosteiro de Santo Sisto de Roma, 1218, a que somaram, nesse mesmo tempo, as clausuras de Sorores de Madrid e de Bolonha, os dominicanos, por via de regra, mostraram-se sempre empenhados em pastorais atentas ao universo feminino e sensíveis à integração de clausuras de monjas. Esta realidade pode demonstrar-se, entre outros argumentos, pela consideração do acompanhamento, por exemplo, que os frades dominicanos realizavam das enceladas e das mulheres emparedadas, focos aparentemente propensos a desvios à ortodoxia doutrinária da Igreja, como sucedeu, por exemplo, em Santarém, em Lisboa, mas também em Coimbra, nos primórdios históricos da Ordem e mais tarde noutras cidades, nomeadamente Aveiro e Évora. Esta abertura à vida religiosa das mulheres nos novos tempos pastorais que os séculos finais da Idade Média conheceram ajuda a explicar, ao menos em parte, o sucesso dos pregadores. Refira-se que as religiosas dominicanas usufruíam dos mesmos privilégios dos frades da Ordem, sendo por eles assistidas na cura da clausura. Os teólogos dominicanos consideravam as sorores claustrais ou terceiras como templos de Deus, valorizando a vocação contemplativa das mesmas, as suas práticas penitenciais, os jejuns, as suas predisposições para a oração, intercedendo estas mulheres pela misericórdia divina e pela intenção do progresso da ordem. Não menos importante foi a sensibilidade e abertura demonstradas pelos frades pregadores para com os irmãos leigos terceiros e o apoio que concederam à instituição de confrarias, como as do Nome de Jesus, da Virgem do Rosário, ou outras de alguns oráculos da própria Ordem, São Pedro Mártir, por exemplo, entre outras populares patrocinadas por santos da Ordem Dominicana, como acabei de dizer, São Pedro Mártir, a de São Domingos, São Tomás de Aquino, Santa Catarina de Sena, ou no espaço português, a de São Gonçalo de Amarante, a de São Pedro Telmo, Corpo Santo e outras. Para a Espanha, por 1216-17, foi enviado Frei Soeiro Gomes, português, que se tornou no primeiro provincial domínico desta península, pátria natal do fundador e território privilegiado da missão dominicana. Em 1218-19 são fundadas as Casas da Ordem em Bolonha, aqui se realizando em 1221 o primeiro capítulo geral. Domingos faleceria precisamente a 5 de agosto desse ano de 1221, recebendo a canonização do Papa Gregório IX em 1234. Nesse momento, a Ordem expandia-se significativamente por toda a Europa e o número dos seus frades multiplicava-se geometricamente. Frei Soeiro Gomes não parece ter tido sucesso junto do rei português Dom Afonso II. Isso fica demonstrado com o episódio dos decretos laicales que o monarca mandou queimar. É certo que Dom Afonso II não terá revelado particularmente simpatia pelas propostas dominicanas, nem mesmo inicialmente pelas propostas franciscanas. Os franciscanos, todavia, ganharam rapidamente as simpatias do povo de Coimbra, que acolheu em festa as relíquias dos 5 mártires de Marrocos, por 1221. A instalação dos frades dominicanos nesta cidade, centro do trono real português, como se sabe, naquele tempo, todavia, distancia-se muito da história dos franciscanos. Não há registro para os dominicanos de martírios, aliando-se estes ao bispo de Coimbra, Dom Pedro Soares, cujas relações com o rei se revelavam igualmente conflituosas.
Parece-nos aceitável que os primeiros dominicanos em Portugal se sentissem estimulados pelo combate a heterodoxias religiosas. No pedido enviado por Pedro, bispo do Porto, ao capítulo provincial de Burgos em 1237, solicitando aos padres dominicanos que fundassem um convento na sua cidade, avança-se o argumento de que importava espalhar o fogo do amor divino pelo seu bispado, limpando a malícia dos pecados, os excessos e desaforos que graçavam, mais do que noutras partes de Portugal, dizia o prelado, nas dioceses do Porto, de Braga, de Lamego, ou seja, sobretudo no Entre-Douro e Minho e Trás-os-Montes, territórios profundamente ruralizados e entre cujas populações permaneciam enraizadas crenças e manifestações culturais populares pouco cristianizadas. Em 1279, São Frei Lourenço Mendes, frei santo local, assinou e selou uma composição entre a sua casa e os frades do Porto, Guimarães e Porto, repartindo as terras em que uns e outros deveriam pregar. Portanto, este território, sobretudo do Bispado do Porto e este Bispado de Braga, é dividido entre as duas casas mendicantes para as suas áreas de missão. Para Lourenço Mendes, do convento de Guimarães, venerado por santo, deslocava-se em missões de pregação atrás dos montes, que teria sido, aliás, junto às Chaves, onde costumava ir pregar, que, prodígio, um anjo lhe apareceu e lhe confiou uma caixa contendo relíquias que depositou no claustro guimaranense e que serão alvo de veneração durante toda a Idade Média. Os modelos pastorais desenvolvidos pelos frades de São Domingos nos séculos medievais, verbum et exemplum, pela palavra e pelo exemplo de vida, atraíram muitos fiéis às igrejas da ordem. Fiéis e vocações de religiosos conventuais, frades e monjas, recrutados predominantemente entre os estratos sociais das aristocracias urbanas, mas também no seio das esferas nobiliárquicas, ou seja, daqueles grupos da sociedade de onde geralmente saíam os cornos das catedrais. Aliás, São Domingos, fundador da ordem, é um bom exemplo dessa via. E o demais clero, destinado geralmente a beneficiar de prebendas e outro tipo de rendimentos nas fileiras eclesiásticas, seculares e também regulares. Já Jacques Le Goff e na sua esteira José Matoso, para o caso português, assinalaram que a presença de conventos dominicanos nos centros urbanos medievais indicia que essas vilas ou cidades se destacavam por terem uma população considerável e entre os seus habitantes hierarquias económicas possidentes, diversificadas e fortes. Deve-se reconhecer que os espaços urbanos foram o lugar preferencial da fixação e do trabalho apostólico dos dominicanos, mas isso não os inibia de levarem a cabo um enorme trabalho de missão em espaços rurais. Devemos afirmar também que o mais determinante numa fundação dominicana, olhando para o caso português, todavia, se prende mais com a capacidade de patrocínio dos benfeitores e fundadores do que propriamente com índices populacionais. Em Portugal, assistiu-se a fundações de casas centrais na ordem, fora de núcleos urbanos. Penso no caso do Mosteiro da Batalha, ou em São Gonçalo de Amarante, onde o santuário é que faz nascer o burgo, ou em vilas relativamente modestas, de um ponto de vista urbanístico e populacional, e que só depois dos dominicanos, ou mais tarde, se viriam a desenvolver ou a crescer. O levantamento de um mosteiro numa vila ou cidade prestigiava essa povoação e enobrecia. Nessas urbes, multiplicavam-se no tempo da gênese da ordem igrejas paroquiais e colegiadas, nas quais os reis e magnatas levantavam os seus castelos, palácios e capelas funerárias, cidades onde existiam praças mercantis, que eram centros portuários e financeiros dinâmicos, centros escolares e centros culturais atrativos, lugares de hospitalidade e assistência a doentes e a pobres. Tenha-se presente o caso português, em que alguns dos primeiros dominicanos a atuarem no reino eram justamente homens ligados ao ensino e à prática médica, físicos, como São Frei Gil de Santarém, formação médica, aliás, no caso de São Frei Gil, que poderá ajudar a explicar o sucesso da sua aproximação à família real a partir de Sancho II e ainda Afonso III, bem como com as tias destes monarcas, as infantas Teresa, Sancha e Mafalda.
Deixem-me só partilhar convosco, entre, enfim, parênteses, que de facto o Frei Gil de Santarém tem bastante acolhimento na corte de Sancho II, e é altamente provável que isso se deve em parte à necessidade de apoio médico ao rei. Há uma fonte do século XIV que diz que o rei era demente, sofria de problemas de demência, de loucura. Bom, Afonso III também, de acordo com as fontes dominicanas, sofria de gota, e houve até enfim, um prodígio, um milagre em que o São Fragil conseguiu curar a gota de Angra do Bordão, e portanto isso mostra um pouco as razões também pelas quais por vezes os frades, enfim, para além de confessores, capelães, conselheiros, também tinham acesso a certos círculos importantes. E penso ainda na prestabilidade das enfermarias e das boticas dominicanas, que eram muito procuradas pelas populações próximas dos conventos. Nas praças destes centros urbanos, as prédicas dos frades pregadores encontravam o palco privilegiado, permitindo aos religiosos difundir a palavra evangélica e a doutrina dogmática cristãs, devidamente sujeitas ao filtro da ortodoxia, aprovada pela hierarquia da Igreja, a fim de erradicar heresias e doutrinações desviantes. E com o sucesso dos sermões dos hábeis frades dominicanos, cultos e bem preparados para as missões, no exemplo das suas vidas e da notícia dos milagres operados por intercessão dos seus patronos, santos e mártires, especialmente os dos seus irmãos no hábito que haviam sido elevados aos altares, vinha também a procura dos sacramentos e das liturgias, das missas e dos ofícios dominicanos, a escolha dos seus professos para confessores, capelães e orientadores de consciência, a procura dos seus santos contemporâneos naquele tempo e das suas relíquias, dos seus túmulos, junto dos quais acorriam peregrinos e devotos, e se multiplicavam milagres e outros prodígios. E com este sucesso também a adesão por parte das populações às novas devoções e aos mistérios divinos, como já o referi a recitação do Rosário, ou as devoções ao Corpus Christi e ao nome de Jesus, aumentando as esmolas e as doações dos fiéis, multiplicando-se as encomendas das missas por intenção de salvação das almas do purgatório, subindo a contratação com os frades de jazidos e sepulturas nos seus cemitérios, de capelas de sufrágios, e assim cresciam as comunidades claustrais, ampliando-se também as suas igrejas e os conventos. Filhos de uma cristandade ocidental em expansão económica, os dominicanos, como se referiu, privilegiavam o estudo da Sagrada Escritura em diferentes graus. Frequentavam as universidades como escolares e como mestres das suas cátedras e eram particularmente peripatéticos e viajantes. Parece-me demonstrativo justamente esta realidade histórica itinerante, constante entre os frades pregadores, que 3 dos primeiros santos da ordem em terras luso-galegas estejam associados à construção, entre esmolas, vivências anacoréticas e pregações, graças e milagres, à construção, dizia, de pontes sobre rios de difícil passagem, a saber, São Gonçalo de Amarante, no rio Tâmega, São Lourenço Mendes, na Ponte de Cavês, também no rio Tâmega, e São Pedro Gonçalves Telmo, na Ponte de Moledo, sobre o rio Minho, junto a Ribadávia, já na Galiza. Os dominicanos, à semelhança do exemplo do seu fundador, efetivamente, viajavam muito e viajavam permanentemente. Necessariamente pela natureza da sua formação claustral e ainda intelectual, depois porque estavam obrigados à missão pastoral que extravasava as paredes das suas igrejas e se alargava a palcos e lugares onde não existiam conventos, mas que nem por isso deixavam de ser visitados e frequentados por estes padres, e isto aplica-se, como dizia, também a lugares rurais procurados em contextos de festas e de romarias populares sazonais, onde importava estar presente e pregar no meio do povo. Não deixa de ser significativo o caso português, onde parte relevante das primeiras casas dominicanas foram estabelecidas em importantes centros urbanos, portuários, marítimos e fluviais, como sucedeu com Santarém, que é um importantíssimo centro fluvial, e por isso também portuário, com Coimbra, com Lisboa, com o Porto ou com Aveiro,
ou com outras fundações, também elas que não se afastavam muito da proximidade de vilas portuárias ou de portos marítimos, caso do Convento de Guimarães, fundação a que está associada significativamente São Pedro Tel, o Corpo Santo, Vila Guimarães integrada na rede mercantil regional, em que pesavam as economias marítimas de Viana, Caminha, Vila do Conde, Matosinhos, Leixões, Porto e outros centros marítimos galegos. Pense também na Batalha, vizinha de portos extremanhos nos Coutos de Alcobaça, especialmente o da Pedreneira, Nazaré, que será bastante importante na economia do cotidiano destes frades, aliás. Fogem a esta lógica litorânea atlântica as fundações do Alentejo, caso de Évora e de Elvas, mas estas não deixam de coexistir com os eixos mercantis vitais da raia luso-castelhana. Face a esta leitura, estranhar-se-á, todavia, que os dominicanos medievais não tenham encontrado condições propícias para fundarem qualquer casa no Algarve. Na verdade, houve tentativas, mas mal sucedidas, de criação, nomeadamente, 2 vigararias no Algarve, uma em Lolé, outra num lugar que não se consegue identificar, erro de transmissão, chamado Sines, talvez Chiles, não temos a certeza, talvez Messinos, não há nenhuma certeza sobre isto. Mas há que reconhecer que o Algarve medieval não foi um território particularmente procurado pelas ordens religiosas, talvez pela natureza das suas jurisdições eclesiásticas pré-existentes. Os dominicanos, todavia, não deixam de tocar o Segundo Reino como terra de missão. 2 bispos de Silos, Dom Frei Roberto, 1253-61, e Dom Frei Bartolomeu, 1268-92, provinham justamente dos dominicanos. Anote-se ainda que eram os dominicanos que faziam o acompanhamento de comunidades mercantis estrangeiras, tão importantes em Portugal, como a dos ingleses e a dos flamengos, estabelecidas em Lisboa, cidade onde tinham as suas capelas, cuja assistência pastoral era assegurada pelos padres dominicanos desta cidade. Ora bem, eu gostava de partilhar convosco este quadro, este mapa sobre as fundações por dioceses, quer dos mosteiros, conventos ou mosteiros dominicanos, quer sobre acerca de um outro ponto que tem sido descurado pelos investigadores. Este quadro, este mapa, deixem-me dizer-vos, é para cerca de 1550, a informação que aqui temos, e que tem a ver com freguesias nessa época, portanto, anteriores a 1550, ou à volta de meados do século XVI, dedicadas a dominicanos, e também o levantamento de ermidas e oratórios dominicanos nessas mesmas regiões. Como veem, Braga tem 2 conventos dominicanos, Guimarães e depois vai ter o de Vila Real. Tem um conjunto de freguesias dedicadas a São Domingos e depois tem também algumas capelas, oratórios. Segue-se o Porto com os 3 conventos, Porto e o Diocese, os 3 conventos, e não há freguesias dedicadas a São Domingos, mas há 2 ermidas, Lamego. Não temos a fundação de conventos da Diocese de Lamego, temos, todavia, freguesias e alguns oratórios dominicanos. Em relação às dioceses do centro de Portugal, Guarda vai ter 2 conventos muito tardios e muito periféricos, em Abrantes, que significa quase que, enfim, até finais da Idade Média praticamente não tem presença institucional organizada claustral, algumas freguesias e um conjunto significativo de oratórios e ermidas. Viseu não tem qualquer convento dominicano, tem 2 freguesias, tem também enfim, algumas ermidas. Coimbra tem, de facto, um conjunto, a Diocese de Coimbra, para os termos medievais, tem um conjunto bastante significativo de conventos e de importantes conventos dominicanos, tem um conjunto também relevante de freguesias e, sobretudo, de ermidas e oratórios relacionados com a invocação de São Domingos. Portanto, aqui o mapa vai representando os mosteiros femininos e masculinos da ordem, fundados até cerca de 1550, e depois também os oratórios e as freguesias, os altares nas igrejas dedicados a São Domingos. A razão, depois temos talvez a mais rica diocese,
a Diocese berço, de alguma forma, do dominicanismo português, porque o grande centro da gênese da Ordem em Portugal, embora Coimbra tenha sido a primeira cidade a ser tocada pela missão dominicana, é Santarém. Santarém é que é, pelo menos até finais do século XIV, o grande convento, enfim, o convento materno mais relevante da Ordem é, efetivamente, São Domingos de Santarém. Isso vê-se muito bem nas fontes do século XIII e XIV, com os conventos, portanto, de masculinos e femininos das cidades de Santarém e de Lisboa, na periferia de Santarém e de Lisboa, e também com um conjunto significativo de altares, freguesias, dedicadas a São Domingos e de ermidas dedicadas também ao mesmo santo. A Diocese de Évora tem também alguma importância. Há dois conventos particularmente relevantes medievais, São Domingos de Évora e Elvas. Os outros, como estão a ver, são essencialmente já do século XVI, depois de 1500, e tem algumas freguesias da Ordem, tem algumas ermidas, dizendo-nos que, de facto, aqui o slide está a cortar o Algarve, mas no Algarve não temos, de facto, fundações conventuais e os registros em relação às... não temos no Bispado de Silves, não há nem fundações, nem freguesias, nem ermidas. Há apenas duas vigararias que, de facto, foram levadas a cabo e que não vingaram por razões diversas. Os primeiros conventos dominicanos a serem fundados em Portugal foram, como disse, Santarém, depois Coimbra, seguido pelos do Porto, Lisboa e de Guimarães. Os conventos a sul do Tejo foram mais tardios, casos de Évora e de Elvas, estabelecidos somente na segunda metade de 200. O segundo surto de Portugal dominicano só decorrerá entre finais do século XIV e começos de 400, marcado especialmente por fundações observantes, femininas e masculinas, como se pode observar pelo mapa que projetei. Tanto o primeiro período fundacional como este segundo, finais do século XIV e que se alonga pelo século XV, dominado pelas casas observantes, foram tempos de ouro na história dominicana portuguesa. O primeiro ciclo conta com os santos fundadores, Frei Gil, pai de Coimbra, Frei Pedro Gonçalves Telmo, Frei Lourenço Mendes, ligado, portanto, a Guimarães. O segundo ciclo será marcado pela empenhada associação da Ordem ao culto dos santos da dinastia de Davis, nomeadamente o culto do mártir Fernando, o infante mártir, e o culto que está muito pouco esclarecido em relação aos finais do século XV e mesmo para o período, enfim, manuelino, de Santa Joana, princesa de Aveiro, e fica ainda por esclarecer o insucesso de outros cultos que tiveram alguma manifestação, como o dos Santos Corpos dos Reis na Batalha, nomeadamente Dom João II, e ainda o porquê do insucesso das devoções em torno da Rainha Dona Filipa de Lencastre, que Zurara deixa claramente, é muito claro em Zurara que o processo estaria lançado, e ainda o insucesso de outras possíveis devoções, nomeadamente do infante Henrique. Ao sucesso da expansão e implantação da Ordem por toda a cristandade medieval, correspondia o mérito pastoral dos próprios dominicanos. Não teria bastado a sua proficiência na interpretação da Sagrada Escritura e na pregação evangélica, a sua capacidade de se relacionarem com diferentes estratos sociais, a sua capacidade de penetração nas casas reais e nos solares da alta nobreza, ou até a sua presença requerida por outras ordens religiosas. Mais uma vez, seja-me permitido referir aqui o caso português, naturalmente, onde se comenta a presença de Frei Soeiro Gomes junto da corte Dona Mafalda, a reformadora cisterciense de Aroca, ou as homilias que São Frei Gil de Santarém levava a cabo nos mosteiros também cistercienses de Aroca, de Celas de Coimbra e do Larvão, e que estão documentados, testemunhando, portanto, relações pastorais e espirituais próximas entre os cistercienses e os primeiros padres pregadores. Registra-se igualmente alguma proximidade entre dominicanos e cônegos regrandes de Santo Agostinho. Aliás, ambas as ordens partilhavam a regra agostiniana, como sabem, nomeadamente a proximidade dos dominicanos com Santa Cruz de Coimbra, em cuja biblioteca existia um homiliário de São Frei Paio de Coimbra, mas também com São Vicente de Fora, aqui em Lisboa. Dom Gonçalo Mendes, prior de São Vicente, aliás, teria laços de amizade e conversação
com São Freigil. As dificuldades neste campo, ainda assim apenas conjunturais, parecem ter advindo sobretudo de relações por vezes difíceis ou até conflituosas com alguns bispos e com o clero de algumas dioceses. Uma parte do sucesso pastoral dos dominicanos tem de se atribuir aos exemplos de santidade e de vidas virtuosas cultivados e propalados pelos próprios pregadores desde os primeiros momentos da vida da ordem. Tenha-se presente o caso de Domingos de Gusmão, o fundador, para cujo processo de canonização se recolheram testemunhos sobre a sua vida exemplar, dos seus milagres, em vida e depois da morte, procurando-se associar os pilares identitários da ordem às manifestações sobrenaturais protagonizadas pelo patriarca fundador, Domingo, que mereceu várias agiografias, especialmente ao longo de 200, desde a que dedicou Frei Jordão de Saxónia, ampliada depois pelas agiografias de Frei Pedro Ferran, hispânico, do Gerard Faché, na Crónica da Ordem, e ainda outras de Cernay, de Humberto de Romans, de Constantino de Orvieto e de Bartolomeu de Trento. Nesta matéria, cumpre recordar a compilação da Legenda Áurea das vidas dos santos devido ao dominicano e bispo de Génova, Giacomo de Varazze, composta cerca de 1260, e ainda que mais tardio, o compêndio de Bonino Mombrício, Sanctuário ou Vida dos Santos, impressa em Milão em 1480. Efetivamente, parece ter havido logo entre as primeiras gerações dos religiosos dominicanos um grande empenho em escrever e divulgar histórias de vidas de irmãos no hábito, de vidas exemplares, escrevendo-se pequenas biografias, compilando-se exempla dessas vidas, devendo sublinhar-se aqui um aspecto importante da consciência identitária das primeiras gerações dominicanas, isto é, de uma certa consciência coletiva, apostólica, que os irmãos tinham entre si de que os seus anteriores, os seus antepassados, eram exemplos pedagógicos para as suas vidas e vidas dignas de imitação, não se lhes chamando propriamente santos, mas vidas exemplares. A redação dessas vidas, a passagem a escrito, a biografia desses exemplos, eram, portanto, ou constituirão, aliás, uma tradição didática na vida, na formação dos dominicanos. Isso é extremamente importante. Nós não podemos falar de pastoral dominicana sem discutir este primeiro ponto, que é a capacidade e a preparação que os dominicanos têm para o exercício dessa pastoral. Este é o primeiro momento da preparação da pastoral, é estarem aptos a fazê-lo, né? É serem exemplos de vida para poderem pregar pela palavra e pelo exemplo, não é? E depois então vamos ver como é que na vida, na geografia real, isso se processava. Na sequência do capítulo geral de Paris, 1256, foi cometida a Frei Gerard Faché a composição de uma obra que reunisse as vidas exemplares dos frades da Ordem. No prólogo dessa obra, redigido por Frei Humberto de Romans, geral da Ordem, nesse tempo, considerava ser um dever passar-se a escrito as vidas dos irmãos edificantes e dignas de louvor para que se perpetuasse a memória deles. Além disso, esse era o bom exemplo da tradição da Igreja, lembrando Humberto Romans, neste ponto, é assim que ele abre o prólogo desta obra, que já o tinham feito na História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, o livro Barleão de São João Damasceno, as Colações dos Padres de Cassiano, os Diálogos de São Gregório Magno, os Martirológios de São Jerónimo, de Beda, o Venerável, de Flor de Lyon, de Abbe de Viena, de Usuar, de Saint-Germain, de São Gregório de Tours, São Pedro de Tours, e tantos outros opúsculos escritos sobre tal matéria que o Humberto Romans cita especificamente para dizer nós também seguimos nesta linha e apresentamos aqui a nossa magna compilação das biografias, das vidas exemplares da nossa ordem. A leitura das vidas dos padres antigos fazia parte do cotidiano da comunidade dos pregadores de Santarém desde o seu começo. Aliás, este convento, o primeiro em Portugal, fundado cerca de 1220-25, na sequência da experiência de Monte Junto, sobre este convento, aliás, temos uma notícia do ano de 1230, que atesta que os pregadores de Santarém liam e se preparavam, nomeadamente com estas leituras das vidas exemplares, porque neste ano de 1220 eles entregam aos monges cistercienses de Alcobaça, com penhor de certa cruz de cobre, entregam à Alcobaça com penhor de um livro com a vida dos santos que a Alcobaça lhes emprestou, uma cruz de cobre, portanto, como garantia de que o códice poderia ou deveria ser devolvido. 1230.
A narrativa sobre a fundação do Mosteiro de Lisboa, que ocorreu em 1241, apesar de revestida de tópicos próprios de uma literatura maravilhosa, onírica, não deixa de oferecer pistas interessantes para o conhecimento das estratégias de pregação e de captação de públicos por parte dos primeiros pregadores. Diz a legenda que naquele sítio onde o mosteiro virá a ser fundado, e antes da fundação, costumavam pregar alguns frades da ordem, e viviam nas suas imediações, junto a uma igreja de Santa Maria, situada num monte, referência a Santa Maria da Escada, algumas mulheres, as quais tiveram certa noite uma visão beatífica, viam um grande clarão no céu e uma escada que descia do céu à terra, mais bela do que ouro e prata, pela qual desciam 3 homens com resplandecentes vestes árvores vermelhas. Este é o tópico usado, enfim, na fundação das igrejas, como sabem, e é justamente essa metáfora que está aqui a ser evocada nesta narrativa da fundação, da previsão da fundação naquele lugar de um mosteiro, como veio a ser o caso de São Domingos de Lisboa. São Fregil, quando o seu noviciado em Paris, o que sucedeu cerca de 1224-25, mostra-se um incansável cuidador, zelador dos irmãos enfermos, tratando-os e zelando pela boa ordem das celas. Sendo noviça, todos mostrava boa cara, bom ânimo, uma face alegre, dando-lhes exemplo na oração e na devoção, ensinando aos irmãos com caridade fraterna e boas palavras. São Fregil, noviço em Paris, não conhecia a ociosidade, ocupando o tempo constantemente na oração, na leitura, no ensino, na meditação, ouvindo as leituras das vidas dos padres santos, apressando-se para ir assistir às homilias. Era santa e edificante a sua conversação, incentivando a todos no amor à ordem, à santa pobreza e à obediência. Como era médico, tratava e consolava os doentes, mas sempre afirmando que a graça das curas que obteve não se devia a tanto a Galeno, mas sobretudo a Jesus Cristo. Declararia ainda ao frade que o acompanhara nessa viagem que ele, Gil de Santarém, experimentava a iluminação, arrebatamentos e êxtases espirituais. O modo de vida do religioso dominicano é regulamentado desde os alvores da ordem. Seguiam, como sabem, a regra de Santo Agostinho e observavam as constituições da ordem. Conciliavam vida em comunidade com pastoral ad gentes, dentro e fora das suas igrejas. Zelosos na celebração dos ofícios, especialmente os das matinas, laudes e completas, parcimoniosos no comer, fervorosos no zelo das almas, procurando a pureza da consciência e do coração, observando o silêncio, a prática do jejum, usando mortificações e disciplinas e silícios, cuidando dos hóspedes e dos enfermos com os seus próprios ritos, nomeadamente o da aspersão com água benta dos irmãos após as completas. A sua disciplina obrigava-os, como sabem, à obediência, ao estudo e à castidade, censurando iras e brigas. Na sua formação pastoral, tinham particular atenção para com a doutrinação sobre o purgatório e a assistência a pobres e doentes. As suas vestes seriam simples e não ricas, adequadas aos tempos do inverno ou do calor. Os seus conversos celebrariam as horas, não pelos livros, mas pela recitação do Pater Noster. Nisto contava-se o episódio de Frei João de Saxónia, em que um converso lhe perguntou se não sabemos ler nem escrever, como é que vamos saber rezar, não é? E o Jordão, o Beato Jordão, respondeu-lhes: não temos nada que julgar, porque a lápide, a pedra preciosa, é tão preciosa nas mãos de um ignorante como de um sábio, e portanto, não perde virtude por isso, e então não sabem ler, não sabem escrever, mas sabem, rezem pelo menos as orações essenciais, o Pai Nosso, sobretudo. Poder-se observar um pouco mais aquilo que foi a vida dominicana no território português nestes tempos medievos, considerando algumas fontes documentais particularmente relevantes, as quais permitem terem em atenção aspectos endógenos à história dos pregadores e que frequentemente nós, historiadores, não conseguimos observar na documentação comum económica, empresamentos, aforamentos, arrendamentos. Essa documentação é importante, mas não nos dá estes aspectos da vida real do que era a ação dominicana. A primeira destas fontes respeita às notícias constantes das vidas dos frades recolhidas, mas agora para os frades portugueses. Justamente nas compilações levadas a cabo, essencialmente no tempo das 3 primeiras gerações dos frades. E a segunda fonte recolhe-se justamente das relações de milagres operados por esses mesmos intercessores.
Há uma tradição portuguesa semelhante à ordem de composição de relações de vidas, de exemplos, de milagres. Infelizmente, os arquivos dos conventos dominicanos, em grande parte, perderam-se, particularmente nesta área das bibliotecas de informação, mas há notícias. Os cronistas modernos ainda anunciam e seguem algumas, ainda que se deve dizer que o grande ponto de referência das vidas dominicanas são aquelas que os dominicanos, o Romãs e os primeiros geógrafos dominicanos deixaram escritas. São essas, onde estão, por exemplo, os episódios de São Fregil de Santarém, onde está o Frei Pai de Coimbra, onde está o Frei Tel, o Corpo Santo, e isso os cronistas continuam a reproduzir e a repetir e a copiar sem grande inovação. Mas houve, e há notícias disso, outras composições, outras recolhas de milagres, nomeadamente em Guimarães, ou aqui em Lisboa, mas há notícias, mas não chegaram a esses manuscritos. É possível, talvez, que um dia se venha a encontrar alguma surpresa neste campo. Alguns dos episódios compilados testam as áreas sociais de recrutamento vocacional dos religiosos, como sucede com o exemplo de Frei Fernando, que era chantre da sede de Lisboa, pessoa de grande autoridade, o qual levou vida de santa e louvável conversação no convento de Santarém por 4 anos, que nele residiu. Era parente de São Fregil, era meu sanguíneo, diz a fonte. Confessou o ex-chantre, Fernando, o chantre de Lisboa, Fregil, à hora da morte, que tinham metido uma visão e que vira as portas do inferno fecharem-se para ele. Um outro exemplo é o do capelão do Bispo de Lisboa, frade professo no mesmo convento de Santarém, que revelou também a São Fregil que ele, capelão, que era, em Lisboa, morreria no dia da Ascensão. Fregil, diz ele, e nesta composição é interessante porque encontramos os discursos diretos. É como se fossem testemunhos orais que foram retidos. Não é uma descrição erudita, escrita, não. Eles parecem a dialogar uns com os outros, como se houvesse uma narrativa oral na recolha destes pontos. Não é? E diz ele, Fregil, estou muito contente porque eu podia morrer em muitas outras festas, mas sei que vou morrer no dia da Ascensão. E isso para ele consolava muito, não é? Ora bem, que São Fregil de Santarém era físico, ele próprio declara, no dossiê geográfico que enviou, ele próprio, Gil de Santarém, enviou entre 1256 e 1260, enquanto provincial dos pregadores da Espanha, para servir de informação à grande obra que Gerard Frachet compunha das vidas dos irmãos. Como se referiu, São Fregil era consanguíneo do chantre da sede de Lisboa, Fernão Pérez, o fundador do Mosteiro Cisterciense São Paulo da Almazira, junto a Coimbra, em 1220, como bem demonstrou a nossa querida colega e académica Maria José Azevedo Santos. Refira-se que este ex-chantre do Cabido de Lisboa era sobrinho do conhecido chanceler real português Julião Paes. Fernão Pérez, frade pregador, aliás, veio a falecer no convento de Santarém. É interessante que no livro das Calendas de Sede de Coimbra, editado em 1947, mas composto, enfim, dentro de uma tradição medieval, lê-se o seguinte: na era de 1302, no dia 13 de maio, naquele tempo em que ocorria a festa da Ascensão do Senhor, morreu Mestre Gil Presbítero, outrora cônego, tesoureiro desta igreja de Coimbra, o qual morreu entre os frades pregadores e deixou ao capítulo de Coimbra, para o seu aniversário, a herdade da Cervela, com muitos direitos e rendas, e jaz no mosteiro dos frades pregadores de Santarém, muito honorificamente. Sabe-se que o rei Dom Sancho I, em 1209, cedeu a herdade de Cervela, junto a Figueiró do Campo, Coimbra, justamente a Gil Juliães, filho do chanceler Julião Paes. Estes elementos, para os quais me chamou a atenção a doutora Leontina Ventura, e que muito agradeço, são bastante fortes para nos obrigar a reconsiderar que São Fregil de Santarém teria sido justamente filho do chanceler Julião Paes. Família cujas ligações a Coimbra e à sua catedral são de todos muito conhecidas. A estar correta esta identificação, todas as outras leituras que foram, entretanto, aduzidas sobre a questão da genealogia de São Fregil de Santarém terão de ser compreendidas e revistas. Em Coimbra faleceu por 1244, aproximadamente, um João Domingos, tesoureiro da Sé e coletor das rendas da alcaidaria da cidade, cujo confessor, só sabemos isto, era um pregador.
talvez um dominicano, seguramente um dominicano, e que o aconselhou a não se apropriar de determinada soma de dinheiro que ele, tesoureiro da Sé, entendia não ser pecado, mas que depois de consultado o seu confessor, reconhecia que seria pecado apoderar-se ou ficar com esse dinheiro e não o entregar a quem de direito. Estes pequenos episódios ajudam-nos a compreender a moral, a visão que os dominicanos tinham, o papel de aconselhamento de consciência espiritual, mas também ético na vida prática, nestes estratos sociais que os episódios nos vão trazendo. Entre os frados São Domingos de Santarém, as Memórias da Ordem preservam a notícia de Frei Bernardo II, natural desta vila, que aqui terá professado por volta de 1340. Frei Bernardo sobressaía pelas curas que intermediava, sarava aleijados, dava olhos a cegos, ressuscitava mortos. Era o sacrista do convento, não se traduza por sacristão, embora também tenha essas funções, guardava o tesouro, a biblioteca, enfim, todo um conjunto muito nobre da vida intelectual e da vida cultural e também litúrgica do convento. Ora bem, este Frei Bernardo II aparece associado a um episódio de justiciamento de um homem que se dizia inocente, mas condenado à forca. E durante o seu padecimento, a narrativa é aquela que existe, naturalmente muito prodigiosa, mas que deixa entrever uma realidade que eu acho notável. O justiçado, via que este Frei Bernardo estava com ele o tempo todo em que lançavam as cordas ao pescoço. Quer dizer, é um prodígio que se conta, não é? Porque a história é mais complexa, mas mostra esta presença do dominicano, confessor, acompanhando os que estavam condenados na hora da morte, no momento do enforcamento, eles estão ali ao lado destes condenados. Não é? E, portanto, isto mostra também a área da ação, não de todos os dominicanos, mas de alguns dominicanos que se sensibilizavam com este tipo de solidariedade e de ação para com outros cristãos. Não é? Outros quadros da vida religiosa e das redes sociais dominicanas se recolhem das compilações dos milagres dos santos fundadores. No que respeita a Frei Paio de Coimbra, ativo por meados do século XIII, elogia-se o zelo que punha na pregação e na audição de confissões. Conta-se que um hortelão do convento de Coimbra, tendo uma filha muito doente, deu-lhe a beber a água com terra da cova de Frei Paio e imediatamente a filha ficou sã. Por outro lado, também é muito conhecido o prodígio dos mosteirais que procuravam fundir um centro ao convento de Coimbra, mas não tinham bronze suficiente para o fazer, e foram buscar terra ao túmulo do Frei Paio e atiraram a terra para o forno, e o sino foi um dos melhores sinos que já alguma vez se ouviu em Portugal, e, portanto, áreas de intervenção, mas que envolvem estas populações, vejam, um hortelão, os mosteirais fundidores, mas também interessante que ele curava febres, males de estômago e outras enfermidades. A certa altura, um cego que se foi confessar a Frei Paio, ou que se confessava com ele, depois da morte do Frei Paio, recebeu a graça da visão. A certa altura, Frei Paio também curou 5 endemoniados que foram visitar o túmulo do santo. Não é? E também ainda um aspecto muito interessante, na Coimbra, que era guardiã das relíquias dos mártires de Marrocos, nós estamos à volta de 1260, 1240, 1260, a conversão de 2 mulheres sarracenas com febres, que foram levadas até ao túmulo do São Frei Paio e ficaram curadas. E estas são muçulmanas, o que vem ao encontro de um aspecto muito pouco visível na nossa historiografia, que é a questão da pregação e da conversão dos infiéis. Não é? E aqui, por vezes, há um ou outro milagre dominicano que nos mostra essa ação. Mas, como vos mostrei há pouco, os dominicanos, inicialmente, não vão muito além do Tejo. Há 2 conventos no Alentejo. Não é? O Alentejo é 1200, 1249, é uma grande terra de missão e de pregação e de conversão. Não é? E vemos como eles ainda estão muito, muito acima deste Alentejo. Enfim, mas são questões a discutir. Em 1258, estou praticamente a chegar ao fim, o Bispo Tui fez chegar ao Capítulo-Geral de Toulouse uma compilação com 180 milagres de Frei Gonçalves Telmo, do Corpo Santo,
que era de particular devoção, ou se tornou, dos navegantes, registando-se vários exemplos de graças extraordinárias por ocasião de tempestades marítimas, alcançadas essas graças pela intercessão do santo. São Pedro Telmo, todavia, intermediava curas de leprosos, endemoniados, cegos, surdos, mudos, gotosos, gentes com fístulas, gentes com membros feridos e atacados de febre. Portanto, era a clínica geral. Peço desculpa desta pequena ironia, bonomia, que também faz parte da tradição dominicana. A uma mãe a quem faltara o leite para amamentar a sua criança, havia mais de 6 semanas, depois foi aconselhada a visitar o túmulo do santo e imediatamente se viu cheia de leite, podendo amamentar o menino. Uma outra mulher que queria atravessar o rio e tinha a criança de colo, colocou aos seus ombros, mas à medida que foi avançando, apanhou os baixos do rio e estava a afogar-se, pois invocou o São Freitelmo e salvou-se imediatamente. Há muitos milagres destes santos dominicanos envolvendo mães, envolvendo crianças, que é também particularmente interessante do ponto de vista das áreas de atuação e de sensibilização do mundo. Não é? Entram nas casas das pessoas, não pelos maridos, mas pelas mulheres e pelas crianças. Não é? Tanto as narrativas das vidas exemplares como as coletâneas de milagres revelam efetivamente, são fontes preciosas para a reconstituição da pastoral e da vida religiosa dominicana medieval. As divulgações dos frades no eixo Santarém-Coimbra eram frequentes, desde logo pelas urbes que a corte régia também frequentava. Em Orém, vila que intermediava esse itinerário, Santarém-Coimbra, registram-se milagres por intercessão de Frei Gil, um com o alcaide-mor da vila, Pedro Martins Petarino, e um outro com o vizinho da vila, chamado Domingos Martins, socorrido em artigo de morte por intervenção da mulher do alcaide, que se chamava Estefânia. Ora, estes nomes existem, estes atores que nos aparecem nos milagres, uma parte existe, conseguimos documentá-los, está tudo certo, não há aqui nenhuma invenção. Na aldeia de Colmeias, também neste itinerário, por onde passava a estrada para Coimbra, se hospedou na casa que os cónicos Cruz ali tinham, Frei Gil, operando o milagre da transformação de vinho danado em bom vinho. Também é uma boa especialidade do Frei Gil e de outros, era a transformação de fazer vinho. Portanto, são muito frequentes os milagres deste tipo. Não é? Na Vila de Leiria, indo para Coimbra, a certa altura, Frei Gil pernoitou e recolheu-se à casa de uma dona pequena, sendo vista levitar durante toda a noite. Ora, esta dona pequena está documentada, é uma pequena paz, está documentada justamente em 1260, e uma sua filha, da dona pequena paz, chamava-se Maria Gonçalves, vivia com a mãe, era soror da Alcobaça. Era irmã terceira, provavelmente, cisterciense. Mais uma vez, vemos aqui também, nestes itinerários que os dominicanos seguem, passando, eles depois naturalmente tinham que se recolher a algum lado para passar as noites, e há núcleos onde há famílias preferenciais que os recebem. Não é? Alguns vizinhos de Coimbra alcançaram graças por mão do santo, como sucedeu com João Paes, beneficiado em São Bartolomeu, com Maria Godins, filha de Godinho Paes e de Mor Soares, dos Magos, uma família de fidalguia, ou ainda com os episódios envolvendo Martim Gonçalves de Chacim, também fidalgo e primo do santo, segundo a fonte. Nas suas primeiras missões em Lisboa, os frades recolhiam-se em casa de uma urraca, mãe de Frei Domingos Martins, professo da ordem, e muito próxima de Frei Gil. Por sua ação, Frei Gil, e a intermediação da urraca, foram acudidas várias outras mulheres da cidade, como uma certa Maria Antíoca, que não conseguia gerar filhos, mas agarrou-se ao santo, logo engravidou, depois de prometer que o filho que viesse a nascer, sendo varão, seria dado à ordem. Regressando de Sevilha, um outro episódio, com destino a Lisboa, 2 frades dominicanos, um deles nascido na cidade de Lisboa, foram agasalhar-se na cidade de Faro, na casa do alcaide-mor Diogo Afonso, e narraram este milagre de Lisboa à mulher do alcaide de Faro, que também era estéril. E as que, tendo ela agarrados ao santo, também conseguiu gerar. E, portanto, mostra mais uma vez estas relações, estas teias sociais e estas circulações dos frades que vêm de Sevilha, que vão em missão a Faro, seguramente, né, com destino a Lisboa, provavelmente via itinerário marítimo, que seria o mais razoável para a época. Em Torres Novas, os pregadores costumavam agasalhar-se em casa do Sr. Pai Rodrigues, que era almoxarife das rendas da rainha, não temos a data precisa. E em Porto Alegre jantavam, ou seja, almoçavam em casa do prior de Santa Maria, quando passavam pela vila. E na vila de Santarém, o santo era visitado a miúdo
pelo alcaide mor da vila, chamado Menteves. Portanto, estas várias fatias sociais, estes vários núcleos sociais, dos alcaides, da nobreza, dos membros da burocracia régia, os rendeiros, enfim, transversal. Não há um grupo só, mas trabalham apostolicamente com todos, não é? Dialogam com todos. Os prodígios do santo em vida sucediam-se em Santarém, sobretudo em Santarém, o grande centro de vida de São Fregil, mas também em Coimbra, Lafões de Vouzela, terra onde residia uma prima do santo, e também encontramos nas relações de milagres de São Fregil episódios que narram as passagens do santo ou a invocação do santo por dominicanos que passam por Estremoz, Alenquer, Óbidos e Tancos, onde falam das graças que se alcançavam pelo São Fregil. Isto mostra que eles passavam por estes lugares em missão. E, portanto, divulgavam e assim se vai expandindo o mapa dominicano. Os milagres, sim, nos seus itinerários, os frades atravessavam lugares rurais. Um deles, aparentemente nodal nestas viagens, era a aldeia de Azoia, no termo de Santarém, terra do Dião de Lisboa e irmão de Fregil, também está na fonte. Nela, os dominicanos costumavam fazer práticas espirituais aos moradores, que eram gente rústica, e ficou registada aqui, nesta terra chamada, portanto, Azoia, um milagre. São Fregil estava a pregar ao povo e havia um galo que não se calava. E o Fregil atirou o bordão ao galo e matou o galo. Eles recolheram o galo para ele não entristecer, não é? E no final, ele arrependido mandou quis ver o galo, não é? E lá trazem o galo e mal o vê, o galo bate as asas e, portanto, é mais um episódio prodigioso do Fregil, mas neste caso passado na aldeia de Azoia, junto a Santarém, não é? Há mais episódios que envolvem esta aldeia. A tipologia de fontes que podemos analisar revela-se especialmente rica, como viram, para as histórias dominicanas no território português, sobretudo no primeiro século da Ordem. Afirmam a prioridade e a centralidade da Casa de São Domingos de Santarém. Exploramos já outras fontes, como o caso do Obituário de São Domingos de Lisboa, publicado já também há uns anos, que mostra, todavia, que para os dominicanos de Lisboa a área geográfica da ação pastoral mais próxima tem os seus focos em Sintra, Alenquer, Sacavém, Almada, Póvoa, Rio de Moro, Arruda e Coruche, mas com extensões também na Beira, nomeadamente em Fornos de Algodres e em Pinhel, onde aparecem frades do convento de Lisboa a certa altura. Nos 2 séculos do fim da Idade Média, a história dominicana conheceu novos desafios. Foi bastante significativa a dualidade entre claustrais e observantes, afirmando-se mais agora o protagonismo espiritual e também pastoral das monjas dominicanas. Tiveram muito sucesso ao longo do século XV as devoções, como sabem, do nome de Jesus e de Nossa Senhora do Rosário. A documentação do primeiro terço do século XV parece reafirmar, uma vez mais, o problema da heterodoxia, se não mesmo da heresia em Portugal, e da necessidade do seu combate pela Inquisição diocesana, mas a de que não se aliava à ordem dos pregadores, sendo bastante significativa a ação de Frei Vicente Ferrer, que todos conhecemos em Aragão, e o dramatismo humano das suas consequências. Ora, é sabido que Frei Vicente Ferrer terá querido entrar em Portugal para fazer as suas pregações, mas o rei Dom João I não lhe concedeu essa autorização. Em 1436, todavia, documenta-se Frei Gonçalo Mendes, inquiridor dos hereges no Reino de Portugal. Frei Gonçalo Mendes era professor de teologia, foi prior do Mosteiro da Batalha na década de 1420, passando depois a provincial dos dominicanos em Portugal, vindo a falecer no convento de Santarém em 1448, onde foi sepultado. Em 400, por exemplo, surgem também alguns novos bispos dominicanos, que é uma realidade nem sempre muito visível, mas a novidade também é que são bispos impártibus, não têm diocese, mas auxiliam os prelados das dioceses, por exemplo, na celebração das ordens e outro tipo de ações, não é? Mas também se verifica, uma vez mais, que alguns bispos que não são dominicanos têm particular simpatia pelos dominicanos,
como por exemplo Dom João das Zambuja, aqui em Lisboa, ou Dom Gil Alma, bispo do Porto, depois bispo de Coimbra, ficou regente do reino quando Dom João I vai para Ceuta conquistar a cidade, e que terá falecido em 1416, mas antes fundou 3 capelas, por ele e pelos seus parentes, no convento de São Domingos de Lisboa, e essas capelas estão bastante documentadas, aliás, o que mostra que, sendo um bispo, não sabemos, por acaso, de Dom Gil Alma, qual é a origem, enfim, dele, do ponto de vista religioso, até pode ser que tenha sido frade dominicano, não temos a informação, mas quis ficar sepultado entre os frades dominicanos, onde a sua família, aliás, tinha também já erigido capelas funerárias, não é? Ganham também expressão, no século XV português, as novas fundações conventuais, agora patrocinadas pela realeza, pelos infantes reais, Batalha, Misericórdia de Aveiro, Azeitão, pela nobreza cortesã e alta nobreza, como por exemplo Jus de Aveiro ou Senhora da Consolação de Abrantes, por municípios, como Vila Real, entre outras, todavia, se sobram fundações como a de São Tiago de Ceuta, que é um dos pontos mais surpreendentes. Enfim, talvez não seja uma grande surpresa, mas não há um grande sucesso da presença dominicana no século XV português em Marrocos. Não há. Esta casa de São Tiago de Ceuta é reivindicada por franciscanos e por dominicanos. Os dominicanos até têm um documento que prova que foram eles os primeiros, mas as coisas não correram de feição para os dominicanos. Aliás, a questão da missionação depois, ao longo do século XV, é um problema muito para o qual as ordens religiosas em Portugal não estavam preparadas. Demorou muito a chegar lá. E a única congregação que, de facto, se mostrou e avançou quando o rei precisa, Dom João II, são os Clãos de Lourdes, que vão para o Congo e que educam os africanos, escolarizam-os, e, portanto, tem uma ação, de facto, missionária, de fora e interna, que não encontramos nas outras ordens. O trabalho, por exemplo, da doutora Julieta mostra muito bem que até 1520-30 não vale a pena ir procurar conventos dominicanos fora do território, fora dos arquipélagos, porque, de facto, a sério, isso só vai começar com o Dom João III, anos 30, sensivelmente, por aí. Os ventos da reforma terão levado ao triunfo do modelo observante como padrão geral das casas dominicanas portuguesas a partir de 1513. Há uma divisão, ao longo do século XV, claustrais e observantes, mas em 1513 há uma reunificação, todos segundo o modelo observante. É evidente que isto é muito discutível, o que é que se deve entender por modelo observante nesta época do rei Dom Manuel, basta pensar em Gil Vicente e noutros autores que não pouparam alguns problemas de moral e de mundanidade que se viviam nos conventos nesta época. Eram tempos novos de expansão global e de proselitismo cristão em territórios ultramarinos, onde Cristo não era conhecido. Tempos novos, dizia, que trouxeram desafios inéditos ao monarquismo ocidental em geral e aos dominicanos, mais particularmente, que viram na época moderna e tiveram a oportunidade de se acentuar a sua vocação para o estudo da Sagrada Escritura, nomeadamente com a instituição em 1517 do Colégio São Tomás em Lisboa, e também depois alguma reconversão para a missionação, particularmente nos territórios da Ásia, que é um dos destinos da eleição, e ainda também para o auxílio à reforma da Igreja pré- e pós-tridentinas, nomeadamente com o mais importante vulto português neste contexto, que é o de São Frei Bartolomeu dos Mártires. Vemos, ora bem, portanto, e recapitulando, estas considerações que vos proponho valorizaram sobretudo a gênese, as origens da ordem, a importância desse legado na identidade dominicana e nas suas continuidades, nos testemunhos intergeracionais que os foram unindo e mantendo, enfim, vivos e ativos, não é? De facto, a importância da prédica do Evangelho, mais do que da cruzada, é o que parece também sair destas fontes em que os vemos, de facto, muito preocupados, por exemplo, com Trás-os-Montes, de facto, na evangelização, não é necessariamente cruzada, embora haja aqui a questão do Frei Soeiro Gomes e depois o Frei Gonçalo, em 1436, inquiridor dos hereges, enfim, são aspectos ainda a considerar. Queimaram-se pessoas em Portugal no reinado de Dom João II, como sabem, por questões de apostasia. Depois também, acho que, recapitulando um pouco
A diferença entre os caminhos seguidos de implantação dos franciscanos e dos dominicanos, duas relações geralmente, mas vias diferentes, não é? A geografia da expansão da ordem e a importância das ligações a determinadas dioceses e bispos e este vazio noutras dioceses, porque é que não foram chamados, não foram integrados. A questão do Algarve, que é importante, onde houve bispos dominicanos, mas não houve, porventura, oportunidade para fundar, e houve o insucesso das vigararias fundadas por eles. Também a importância do papel da mulher, da pastoral da mulher na gênese da ordem e na revivificação e na reforma da ordem, por exemplo, em relação ao movimento da observância, e as primeiras santas, enfim, como, por exemplo, Santa Joana Princesa, embora seja complexo, não é? Mas vem já nesta segunda fase também, portanto, as mulheres impuseram-se à ordem, tanto se impuseram que o maior número de conventos fundados entre 1450 e 1550 são femininos, isso é significativo, não é? Depois também o reconhecimento da importância da centralidade do convento de Santarém nos destinos da ordem, particularmente até meados do século XIV, até à peste negra, talvez depois da peste negra, não é? E o reconhecimento de articulações com sentido nestes episódios, nesta casuística que eu partilhei convosco, de milagres, de acontecimentos, de anedotas que os envolvia, mas que demonstram de facto que os orientava o princípio da pregação evangélica, os orientava um modo de vida e de estar que assentava na apostolicidade, na vivência apostólica. Eles nunca saíam sozinhos, iam sempre a dois a dois, levavam a Bíblia, iam descalços, se cumprissem as normas, naturalmente. Depois, a predisposição para o diálogo, eles estão sempre a dialogar, não é? Nós só os encontramos nesta conversação com todos. E ainda a importância, naturalmente, da ordem, dentro da ordem, da oração. Não quero, todavia, terminar sem agradecer a caridade da paciência, da vossa paciência para com esta minha comunicação. Dever-vos-ei uma bem acentuada inclina ao modo conventual, pedindo perdão pelo tempo que vos ocupei. O passado das ordens religiosas em geral e o dominicano mais particularmente, para quem nasceu e cresceu em terras extremanhas, em que se ouviu por séculos o entoar das orações latinas dos monges da Alcobaça e os responsos e ladainhas em língua portuguesa dos frades da batalha, entusiasma. É o meu caso. Não quero deixar de também aqui recordar e dedicar este meu trabalho à memória dos historiadores dominicanos, a quem muito devo, pelos ensinamentos da história dos pregadores que tão generosamente e como dominicanos insignes que foram, comigo partilharam e me proporcionaram. Falo e evoco com saudade Frei António do Rosário, 1919-2004, e Frei Raul de Almeida Rolo, 1922-2004. Muitos dos presentes e dos que nos acompanham à distância também recordarão, creio, com igual boa memória e sincera gratidão pelo privilégio de os ter conhecido. A eles dedico, como vos dizia, a comunicação que apresentei. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Saúl António Gomes, por estes momentos que nos proporcionou, trazendo aqui realmente uma fatia dessa história tão rica que é a história dos dominicanos. Eu não tenho muito a dizer, porque o doutor Saúl terminou mesmo fazendo uma síntese, portanto o meu trabalho está absolutamente simplificado, apenas queria registar a minha solidariedade com esta dedicatória final aos nossos dois dominicanos, Frei Raul Rolo e Frei António do Rosário e Frei Raul Rolo, que ainda conheci também, e que nos deixaram, de facto, uma informação muito grande e também muitos ensinamentos. Portanto, acho que foi um momento bonito da sua conferência, realmente, o ter assumido aqui essas duas figuras que tão importantes foram nas vidas de cada um
ou de alguns, e muito concretamente também para a vida da Academia Portuguesa da História. Agora abro uns minutos de diálogo, não serão muitos, porque o nosso conferencista falou longamente e como estava a falar tão profundamente dos dominicanos, não tive coragem de mandar calar, não é? Portanto, portanto, agora, quando muito, teremos menos tempo para o diálogo. De qualquer maneira, quem quiser intervir, faz favor. Mas não tenho acanhamento, fazem favor de dizer. Tenho aqui uma mão, primeiro, depois já lhe dou a palavra assim. Já tinha aqui uma mão em cima, que é doutor, professor António Dias Farinha, faz favor. Não, rápido para felicitar o comunicante que fez uma belíssima síntese dos problemas dominicanos, também saudar a Academia, os membros da Academia e a sua Presidente, e depois referir que realmente esta interessante comunicação é sobretudo o primeiro tempo em Portugal e em Portugal do Norte, porque poucas vezes foram citadas lugares ao sul do Tejo, Cruz, Estremoz, Porto Alegre, aqui e ali, e quase nada do além-mar, apesar de a comunicação ter começado com os franciscanos, os 5 mártires de Marrocos. Ora bem, era sobre isto que eu gostava de perguntar ao comunicante o seguinte, mas afinal os bispados no norte da África foram muito numerosos, bem sei que em grande parte in partibus, mas, como de resto disse, mas são muito numerosos. E do século XIII para o século XIV, meados do século XIV, a maioria dos bispados, estou a falar em muitas dezenas de bispados, muitos evidentemente in partibus, eram de dominicanos. Eram exatamente os dominicanos, eram os que tinham, digamos, a ligação com a África do Norte, portanto, do Egito para, em particular, para a zona da Argélia atual e até Marrocos. Ora bem, foram tão numerosos que são a maioria. Podemos ver em Atanásio Lopes, o bispo da África Setentrional, são dezenas. Ele fala mesmo em centenas. Bem sei, mais uma vez, que são in partibus. Mas temos que realmente existia sempre comunidades cristãs, hoje mesmo são dezenas de milhares de cristãos na Cabília, onde são pelo menos mais de 50. Convém não esquecermos disso. Bem sei que também alguns não são católicos, sei isso. Mas, de facto, existe toda uma dimensão dos dominicanos em relação à África do Norte, extremamente valiosa, e não são só os franciscanos, com os 5 mártires de Marrocos, ou sempre estes cristãos do norte de Marrocos foram importantes. Eu termino lembrando os 7 mártires de Marrocos, não os 5, mas os 7 do século XVI, cujo sarcófago está no Paço em São Vicente de Fora, e finalmente que também foi o principal trabalho mais publicado em Portugal, em português, foi Frei Tomé de Jesus, escrito em Marrocos no século XVI, no final do século XVI. Quer dizer, há sempre, apesar das perseguições, apesar das dificuldades, há uma vida dominicana e franciscana, como digo, na primeira metade, na metade do século XIV, do século XIII até metade do século XIV, são sobretudo dominicanos. Depois são franciscanos. Felicitar também o professor pela magnífica conferência. Só a referir que disse muito bem, falei, Pai de Coimbra procura formar contra os sarracenos, contra os muçulmanos, os mouros, os padres dominicanos. Portanto, é toda uma vida, não só aquém, mas além mar, que convém termos sempre presentes e, com certeza, ainda ouvir muito sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Dias Farinha. Eu vou juntar 3 ou 4. Doutor Vaz Pereira, faz favor. Eu peço às pessoas para serem rápidas. Eu vou ser muito rápido.
Sr. Professor, queria felicitá-lo pela sua conferência, que foi realmente brilhante. Embora eu tenha determinadas dúvidas e que muitos amigos meus, académicos, colegas, sabem das minhas dúvidas. Relativamente aos milagres e ao enorme conjunto de milagres que não só os dominicanos, mas muitos fizeram na Idade Média, aquilo não era mais do que os mistérios da Igreja, como todas as religiões vivem dos mistérios, não existem religiões, sejam elas quais forem. Quanto àquilo que eu noto, os dominicanos não fizeram mais do que as outras ordens, portanto só tinham que fazer o bem, mas realmente há um aspecto que é o aspecto da Inquisição, que os dominicanos estiveram envolvidíssimos na Inquisição e que eu nem sequer vou comentar aqui. Eu vou realmente já pedir à nossa Presidente para me deixar falar aqui, deixar-me falar aqui um dia sobre a questão da Inquisição e do envolvimento dominicano na Inquisição, e nessa altura, se a pessoa tiver a bondade de estar presente, podemos então falar sobre isso. Não tem. Hoje é só Idade Média. Tá bem. Também deveria agradecer. Bom, eu quero saudar o nosso confrade e pegando ali exatamente, tudo em paz. Não, agora a sério, é o assunto que em tempos me preocupou mais do que ocupou, foi a questão do controle e da detecção e do castigo da heresia no Portugal medieval. E a gente pergunta, tenta saber, não é? A parte da Inquisição diocesana. Eu depois tomei outros rumos da minha investigação e nunca mais pensei no assunto, nunca mais, quer dizer, desde quando penso. E estava exatamente a ouvir a sua conferência com o tal Frei Gonçalo Mendes, no tempo de Dom João II, não é? Salvo primeiro. Depois. E, portanto, queria só perguntar se, agora é uma pergunta no meu estrito interesse, mas eu acho que é, enfim, de todos, se há trabalhos sobre isso em geral, e concretamente aqui deste Frei Gonçalo, porque a Inquisição era diocesana, ou seja, a detecção da heresia era feita na Idade Média, nos tribunais eclesiásticos das dioceses, não é? Se há alguma coisa, se trabalhou nisso, exatamente à medida que estudava os dominicanos, ou outros. Obrigada, Margarida Garcês. Vamos dar ainda a palavra ao Frei José Nunes, faz favor. Pronto, já liguei o meu áudio. Bem, em primeiro lugar, realmente, muitos parabéns ao conferencista. E não é só parabéns, é agradecimento, porque realmente, para além de toda a ciência manifestada, também nos brindou com informações de bastante humor, como a dos milagres e outros. E, portanto, é realmente fantástico, agradeço-lhe mesmo muito. E para mais como dominicano que sou. Olha, eu queria só fazer uma pequena pergunta e é mesmo muito rápida, mas a respeito destas duas últimas intervenções sobre o dominicanos, Inquisição diocesana ou não, só dizer que aqui há uns anos, e ainda nos tempos do Frei Raul Rolo e António do Rosário, nós dominicanos, com o Frei José Augusto Mourão e a Academia de História, organizámos uma grande... enfim, um grande simpósio sobre a Inquisição e publicámos isso. A maior parte desses trabalhos, dessas conferências, foram feitas na Universidade Católica, aqui em Lisboa, e é um material muito importante. Bom, mas a pergunta que eu queria fazer era muito esta. Qual é a sua opinião sobre a relação entre o convento de Santarém, que é realmente o primeiro, digamos assim, 1220, 1222, por aí, o que for, também falou disso, não é? E o famoso conventinho de Monte Junto. Como é que os dominicanos estavam... Porque, como deve saber, eu também já ouvi várias opiniões e estudos sobre isso. Queria saber a sua opinião. Como é que os dominicanos também foram lá para cima de um monte onde não havia ninguém? Lá e onde estão umas ruínas fantásticas e agora bastante bem tratadas. Aqui há uns anos fomos lá fazer uma viagem. Como seria essa relação e porquê a presença dos dominicanos lá em cima no Monte Junto?
Obrigada, Sr. Nunes. Dou a palavra então agora ao nosso conferencista para responder a algumas destas questões, ou não? Como quiser. Muito obrigado às questões. Começava por saudar o meu querido professor António Dias Farinha. Eu fui seu aluno de História dos Descobrimentos, não, quando ainda havia História dos Descobrimentos, não é? Agora as tendências são no sentido de desaparecer, e da expansão portuguesa, não é? E dizer que efetivamente é um campo em aberto que não pode estar mais explorado por razões de fontes. Primeiro porque estas épocas iniciais, este primeiro século da Ordem, nós estamos, e no que o envolve também ao além-mar, nós estamos muito dependentes e enfeudados aos cronistas modernos. Eles ainda apanharam fragmentos dos arquivos que vinham da Idade Média. Como saberão, as bibliotecas dos dominicanos, os livros mais antigos, os chimélios, aquilo que havia em 1640, por volta disso, houve ordens de vir tudo para Lisboa. Veio tudo para Lisboa, norte a sul de Portugal, tudo o que fosse memória da ordem, portanto, para a história da ordem, porque era aqui que se estava a escrever a história, aqui que estavam os cronistas, o Luís de Sousa e os outros, veio para Lisboa. E nós sabemos, temos às vezes pequenas referências que havia preciosidades na batalha, aqui e acolá, em Nápoles, isso perdeu-se tudo no terremoto. E estamos muito dependentes para as origens dos dominicanos daquilo que nos dizem estes cronistas. Agora, podemos contornar essa fragilidade consultando a informação geral da Ordem, o Bulário, toda a imensa literatura que existe, mas também essa está tocada de um pecado que é mortal, e que é mesmo estas fontes que eu usei para a História de Portugal, são fontes estabilizadas à volta de 1260, com o Humberto Romão, o Frachet e os outros, não é? Onde, de facto, a questão hispânica, a prédica, enfim, a conversão dos infiéis é aflorada, mas não é central na ordem. Agora, depois de 1260, segunda metade do século XIII, sim, começamos a encontrar, a documentar, na documentação pontifícia, bispos dominicanos em Marrocos, nomeadamente em Ceuta, muitos deles dentro de uma estratégia, enfim, global que envolve Aragão e que envolve o Império, enfim, mediterrâneo e aragonês e os interesses dos reis de Aragão em Marrocos. E, aliás, a história dos 5 mártires de Marrocos passa por Aragão e é um insucesso em Aragão que não está devidamente explicado. Eu estou convencido que eles não vinham para Portugal, eles vinham talvez com o fito de obter em Aragão as credenciais necessárias para poderem pregar ou trabalhar abertamente em Marrocos. As boas relações do rei de Aragão com o Marrocos permitiam-no, mas depois as coisas correram mal e eles acabaram por vir parar à corte portuguesa, muito periférica, e correu tudo mal, professor, porque embora eles tenham sido apoiados pelo infante português que estava a combater para o sultão em Marrocos, e que tinha um capelão que era Cónigo Crúzio, que era Cónigo de Santa Cruz, e que depois reenviou, ou melhor dizendo, mandou as relíquias para Portugal, não se pode dizer objetivamente que a missão dos 5 mártires tenha sido um sucesso. É um sucesso interno, não é um sucesso em termos de proselitismo religioso, pelo contrário, correu tudo mal. Agora, é verdade que há, e depois com os 7 mártires de franciscanos a mesma coisa, mas isso são os franciscanos. E é curioso que os dominicanos desviam-se dessa forma de atuação. E também não parecem ter um sucesso imediato logo nos primeiros tempos. No caso do Soeiro Gomes, é exemplo, ele depois desaparece, quer dizer, corre mal, associa-se ao Bispo de Coimbra e depois deixamos de ouvir. Bom, e é o São Fragil que consegue reconfigurar e repor, de facto, e levar a ordem aos sucessos internos, não é? E a realidade é esta. Não, pronto, é isso. Mas para dizer que, mesmo nesse contexto externo, efetivamente, a presença dominicana é institucional, a diplomacia dominicana é importante, mas estamos já numa fase pós-1250, finais do século XIII, ao longo do século XIV. Não é? Finalmente, a questão do século XV, mais uma vez, eu creio que estamos perante um insucesso.
quando é que o missionarismo dominicano efetivamente atua com sucesso, sobretudo a partir de Dom João III. Não creio que no Dom Manuel ainda vão alguns dominicanos para a Índia, mas não têm conventos, têm que os fundar e as fundações são muito frágeis, muito frágeis. As conversões dos locais são muito leves, as coisas não são fáceis, não é? Portanto, foi necessário uma aprendizagem também significativa, para além das línguas, não é? Eles não estavam preparados, nomeadamente, muito poucos falariam o árabe. Naqueles 3 dominicanos que vão para Ceuta, que ficam lá em 1415 ou 16, há um inglês, bom, não posso dizer que não falassem o árabe, depois há um outro que é o de Alfama, o Frei João de Alfama, enfim, e saem de lá sem sucesso nenhum. Não há sucesso nenhum. As conversões de muçulmanos ao cristianismo são muito poucas ou nenhumas. Portanto, não há aqui um sucesso. Há, de facto, um sucesso retumbante interno, endógeno, porque as relíquias dos mártires de Marrocos fazem os milagres que operam que todos conhecemos. Não é? Mas mesmo a retomada das relíquias como luz que ilumina, que motiva a fé pelas quais também se lutava em África, ou no norte da África, no século XV, são também muito suaves. Quer não dizer, por exemplo, não se fez um culto verdadeiramente do infante mártir de Marrocos. Os dominicanos da batalha tentaram, mas nunca passou para uma estratégia do rei ou da corte, não, foi uma coisa local, não saiu dali. Não é? Portanto, há aqui a questão do dominicanismo em português, e que é também um dominicanismo periférico, com exceção destas grandes figuras iniciais, sobretudo São Francisco de Santarém, que é uma figura central entre os 12 fundadores da ordem, mas depois os outros santos que falei já são periféricos a essa centralidade. Bom, como o professor António Dias Farinha bem sabe, isto é uma tese, seria, como diz a senhora Presidente, isto é para uma tese, não é? E de facto, por um lado... Agora eu estou o tempo todo nesta tese, a luta é só de um minuto. Já tenho aí gente a fazer há que compreender estas narrativas do ponto de vista da beleza e do encanto daquilo que é o homem medieval. Eles acreditavam nisso. Nós não acreditamos, obviamente, somos diferentes, mas eles acreditavam. E bastava acreditar. Não se questionavam. Até era muito bom que não se questionassem. Isto leva-me à questão da doutora Margarida Garcês, que muito agradeço, porque a questão do herege, a questão da queda para a heresia é complexa e é possível. Aliás, o século XIV, XV tem bastante heresia e nós temos isso. Por exemplo, em Inglaterra pode-se falar de uma certa evolução para a heresia, embora contida. A verdade é esta: Aragão teve o que teve, Castelo em 1478 vai ter o que quis ter, não é? E isso tem consequências no território também português. Não é? Penso que não está esclarecida a questão, por exemplo, do justiciamento dos apóstolos com Dom João II. Não está esclarecido isso. Também não se fala que os dominicanos tenham tido qualquer intervenção. Também se acusa muito os dominicanos de terem ter uma responsabilidade que não tiveram nas inquisições medievais. Atenção. Atenção, mesmo São Domingos dizem que fez muita coisa que ele não fez, não é? Porque retroprojetam muitas coisas que não são próprias da realidade dele, que as fontes da época não permitem consentir. Agora, de facto, a questão da heresia em Portugal está presente, está latente, porque desde logo uma das concordatas do Dom João I com a Igreja abre com isso. Eu, rei de Portugal, comprometo-me a não consentir herege no reino. E não só, porque já antes também tinha sido tocado, mas o que é heresia neste tempo, não é? O que é que se pode entender por heresia e por desvio à ortodoxia, não é? E, enfim, já para não falar que dentro da própria ordem também por vezes poderá ter havido doutrina e teologia que não seria propriamente muito ortodoxa, mas como estava dentro da ordem, dificilmente se chegava, enfim, a esses
a esses pensadores em geral. O Gonçalo Mendes, como vos disse, não temos mais do que isto. Sabemos que era escolar, que era um indivíduo ligado importante, muito influente na ordem, foi provincial durante 16 ou 17 anos, considerado, nomeado em 1436 inquiridor dos hereges em Portugal. Portanto, Portugal é um país aberto, as navegações, norte da Europa, as novas sensibilidades religiosas que também desembocam em Portugal. Temos aqui muitos estrangeiros. Isto é de facto um território muito aberto naquela altura e, portanto, haveria seguramente alguns receios ou medos daquilo que pudesse entrar ou chegar ao país, não é? A verdade é que também o Dom João I não terá, isto não é seguro, mas não terá, por exemplo, querido rever repetido em Portugal o que se passou em Aragão, não é? E apesar do Dom João I e da dinastia de Vez, neste campo, ser extremamente intolerante em relação, por exemplo, a judeus e mouros. A dinastia de Vez é muito intolerante em relação a estes homens. Mas, enfim, a senhora Presidente está a dizer que não posso abusar, ainda me dá alguma penitência do fogo e, portanto, agradeço muito as questões que colocaram, são bastante pertinentes e mereceriam, enfim, uma conversa mais... Teríamos que ver aqui assim bem. Monte Junto, posso só, a questão de Monte Junto, 30 segundos. Monte Junto está muito pouco documentado, não é? Mas o que importa, de facto, é que eles se transferem para Santarém, lá na Ribeira, ou que é, depois vão subindo, e eu penso que isso são, não diria dores de parto, mas a ida para Monte Junto tem a ver um bocadinho com uma noção, um bocadinho de fuga para o deserto, não é? Às vezes isso acontece na gênese de alguns movimentos religiosos, não é? Retiram-se para o deserto, de onde depois regressam com força, não é? Pode ter sido isso que sucedeu, também estamos a falar de uma experiência há algum ano, 1 ano, 2 anos, não é mais do que isso, não é? É bastante mais importante tentar perceber o que é que se passou em Coimbra nas relações entre estes primeiros dominicanos em missão e a corte régia, a abertura por parte da rainha, a abertura por parte das infantas, a oposição do rei, não é? Mas tudo também decorre numa grande velocidade, o rei morre, enfim, quase na altura em que eles chegam. E, portanto, há aí muitas coisas ainda que não conseguimos saber, mas isso é bastante importante para a continuidade dos dominicanos em Portugal, aquilo que se passou em Coimbra nesses meses de 1216, 17 e 1220, 21, que é quando eles chegam a Santarém. Não posso dizer mais nada. Pronto. Reduzir o tempo de exposição, que é para depois termos mais tempo de debate. Mas às vezes também não conseguimos reduzir o tempo de exposição porque queremos ouvir tudo, não é? Agora, por exemplo, o Dr. Saúl referiu aqui usou aqui uma terminologia de que eu gostei imenso, gostava de ouvir falar, mas também já não temos tempo, porque nós temos a mania de chamar a tudo de Inquisição, não é? E se reparam, quando falou das várias questões, apenas falou de heresia. Quando eu digo apenas, é só para estabelecer bem a diferença, porque às vezes importa. Mas todos disseram questões que a gente poderia agora abordar, mas que às vezes é preciso pôr as coisas no lugar. Eu queria antes, pronto, mas isto é um parênteses, não tem nada a ver. Queria apenas dizer que tenho aqui 3 mensagens, uma da professora Susani, parabéns ao palestrante e peço desculpa por não poder ficar mais. Uma outra de uma pessoa que eu não sei quem é porque tem número, não tem nome. Apresento as minhas felicitações ao meu colega e palestrante desta sessão, pelo bom panorama que nos deu sobre os dominicanos em Portugal, sobretudo da Idade Média. Pronto, na sequência, cumprimento à senhora Presidente. É a Maria Alegria, que aqui só tem número, não tem nome. Pronto. Então, pronto, era a professora Maria Alegria. O resto é connosco e diz que tem que se ausentar e, portanto, boa tarde e boa semana para todos. Agradecer ao professor, doutor, ele agora é de Coimbra, não é professor, eu sou doutor. Ao doutor Saúl António Gomes, esta magnífica conferência e estas 2 horas que nos proporcionou de aprendizagem, também de debate e de esclarecimentos. Dizer que é sempre muito bom ouvir um académico que nos traz, de facto, trabalho e investigação, é essa a função da Academia Portuguesa de História. Portanto, muito obrigada por esta sua conferência e anunciar que na próxima semana nós teremos connosco pela primeira vez o Dr. Valentino Viegas,
que deixa um bocadinho uma interrogação sobre aquilo que nos vai dizer, porque o seu tema é simplesmente a identidade de Goa. Portanto, esperemos até para a próxima semana para ouvir o que é que o professor o Dr. Valentino tem para nos dizer. Muito obrigada a todas e a todos, obrigada a todas e a todos também, os que estão aos quadradinhos, pela vossa Boa tarde, presença. senhora O resto professora. de boa semana, até para a semana, se os quiserem. Muito obrigada. Senhora professora.